Bem-vindos a Only Us TV, eu sou o Diego da Maia e o nosso convidado, ele é psicólogo, sexólogo e ele encoraja muita gente a viver a vida de uma maneira muito livre. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe com os amigos. Only Us TV. Bem-vindo, Caio Graneiro. Muito obrigado. Obrigado, então, por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite. O nosso podcast ele é patrocinado pela OnNowPlay, a OnNowPlay.com. E você que é criador de conteúdo, que também pode vender cursos, o Caio Graneiro também aqui, psicólogo, tem a galera da educação física, enfim, diversas pessoas que querem vender vídeos por assinatura. Entre em contato ali, é só acessar onowplay.com e fazer o seu cadastro, subir o seu material e fazer aí uma renda extra bem interessante. Também contamos aqui com um apoiador, o apoio do Estúdio Teia, que fica aqui próximo à Avenida Paulista. Esse estúdio que possibilitou a nossa terceira temporada aqui em São Paulo. Obrigado a todos. E a Lovezin, a sexy shop que você pode acessar e pode comprar de todo o Brasil, lovezin.com.br, que no final tem um brindezinho aí pro Caio. Vamos ver se ele vai gostar desse brinde da Lovezin. Eu gosto de brindes. Gosta de sex shop? Gosto. É gostoso, né? É divertido também trabalhar com esses brinquedinhos. Eu acho que a gente, no Brasil, tem uma coisa de colocar essas coisas no canto, né? E a gente devia ser mais livre com isso, né? Tipo, te trouxe um pinto, olha que legal. Por que não? É gostoso, sim. Caio, então tu é psicólogo, sexólogo. Eu queria, enfim, saber um pouco mais sobre esse início da tua formação e falar, né, tão abertamente sobre sexo como tu faz diariamente nas redes sociais. Então, vou contar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou sexólogo oficialmente depois da formação, né? Porque primeiro fui psicólogo. Mas uma coisa que é interessante é que eu comecei a estudar sexualidade já na faculdade. Eu fiz Mackenzie e o Mackenzie ele incentiva muito a fazer pesquisa, né? Pesquisa científica e tal. Então, no segundo semestre, eu já estava escrevendo um projeto e tal, porque eu queria começar a estudar. E aí, minha primeira iniciação científica, morro de orgulho, fui pago para fazer a pesquisa e tal, foi sobre a diferenciação do cérebro entre pessoas gays e pessoas héteros. Então, a minha pergunta de pesquisa era: será que o homem gay ele é mais sensível que o homem hétero? A gente tem essa coisa no senso comum, o gay é mais sensível, é mais... E eu queria perguntar isso, porque do ponto de vista neuroanatômico, o cérebro do homem gay e o cérebro do homem hétero, eles são diferentes. Enfim, não vou falar da pesquisa aqui, senão vai ficar muito academiquez, mas tem uma parte do nosso cérebro que é o sistema límbico, que processa emoção, e a gente tem ali estruturas diferentes. Então eu comecei a me interessar pela questão da sexualidade desde lá do primeiro semestre da faculdade. E aí, enfim, fiz a faculdade inteira. No final também, eu fiz essa pesquisa. Depois fiz outra pesquisa estudando educação e a relação que os professores tinham com a homossexualidade. Então, fui pra sala de aula falar com vários professores para saber o que eles entendiam. Então, meu caminho sempre foi curioso nessas questões. E eu ficava meio incomodado, porque não tinha muita produção, assim. Eu queria artigos e tal. Eu lembro que na minha pesquisa... minha iniciação científica, eu só tinha conteúdo em inglês. Não tinha nada em português falando do ponto de vista clínico ou acadêmico da homossexualidade. Então eu me formei, fui pra fora do Brasil e aí comecei a estudar, enfim, fazer as minhas formações para continuar estudando sexualidade. Mas é algo que desde o início da faculdade, assim, me interessava muito. E como foi daí que tu chegou na rede social? Na verdade, a percepção, assim, quero fazer conteúdo falando sobre esse tema pro Instagram, pro homem gay. Cara, é os caminhos que a vida leva, né? Pra começar, eu não queria atender... Eu nunca imaginei que eu atenderia homens no consultório. Homens, sendo hétero ou gay. Porque eu pensava, homem não faz terapia. Quem faz terapia é mulher. E de modo geral, os consultórios de psicologias geralmente tem muito mais mulheres do que homens. É uma coisa... A mulher no Brasil, especialmente, ela é mais empenhada em autoconhecimento. E aí, eu tava morando na Irlanda, comecei a atender na clínica e tal, tinha ali uns pacientes, e eu comecei a me engajar em grupos feministas. Eu ia, assim, em grupos, já estava muito sexualidade, eu nem era sexólogo ainda na época de formação, mas eu já estudava
há muito tempo. Então eu ia e eu sempre tinha, assim, uma oportunidade de fazer uma pequena fala, contribuir com alguma coisa. E era uma psicóloga que conduzia um desses grupos, e aqueles, sei lá, 60 mulheres, e eu, que era gay, então eu tinha uma licença poética pra estar ali com aquela mulherada. E estudava sexualidade e tal. Nessa época, eu acho que eu tava no meio da formação de sexualidade. E essas mulheres começaram a falar dos maridos. Tipo, puxa, meu marido tinha que ouvir isso. Meu marido tinha que saber dessa coisa. E eu falei, puta, vou fazer um projeto para esses maridos. Enfim, aí eu comecei a fazer um trabalho com homens héteros. Fora do Brasil, isso. Então, eu fazia o que eu faço hoje para homem gay com homem hétero. Assim, eu cheguei a ter, tipo, 25 pacientes homens e héteros. O que é, tipo, muita coisa. Pra quem tá fora do Brasil e tal. Quando eu voltei pro Brasil, eu falei, puta, eu comecei a perceber que já tinha outros terapeutas, psicólogos, gente que era gabaritada e tal, articulando esses conhecimentos pros homens héteros. Então, fora do Brasil, o que eu fazia lá no país onde eu estava morando, o que eu fazia era diferente. Não tinha ninguém fazendo isso pra esse público. Quando eu vim pro Brasil, eu vi que já tinha gente fazendo. Eu pensei, eu não quero ser mais uma voz nesse coro, assim. Eu acho que eu posso contribuir. E eu tinha aquela coisa, não tem material em inglês, em português, não tem ninguém falando pros homens gays. Eu falei, puxa, eu vou continuar falando pra homens, mas agora nesse recorte da homossexualidade, porque eu tinha uma bagagem bem grande e eu sentia que não tinha produção disso aqui. E comecei, assim, despretensiosamente. Eu falava, assim, no meu Instagram era a quinta gay. Então, só de quinta-feira eu falava. Só que eu comecei a perceber que quinta-feira era o dia que o tema, as pessoas mais interagiam, mais tinham curiosidade. Porque eu comecei a falar de coisas que hoje estão super popularizadas, tipo homofobia internalizada, compartimentalização. Hoje eu vejo várias pessoas falando, mas na época que eu comecei, não tinha, assim, o termo compartimentalização, por exemplo, eu emprestei de inglês, eu nunca tinha lido isso em português aqui no Brasil. Enfim, aí comecei a me dar conta que tinha esse espaço e que alguém precisava ocupar esse espaço. E aí, de quinta gay, passou a ser terça, quarta e quinta. Enfim, hoje meu Instagram é todo gay, né? Então eu acabei migrando pra isso naturalmente, assim, por entender que havia um espaço que as pessoas não estavam ocupando e que alguém precisava ocupar. Uhum. E só mais um último. Eu sempre tive falta de um mestre. Quando a gente vai estudar Foucault ele fala da relação do mestre com o aprendiz. E eu não tinha ninguém pra me inspirar. Eu não tinha nenhum homem gay mais velho, ou psicólogo mesmo, que fosse abertamente gay, que falasse disso. E eu pensava, puxa, se eu não tenho, né, ninguém que possa me inspirar, talvez eu possa me tornar inspiração pra geração que vai vir depois de mim. Então eu posso talvez abrir um pouco um caminho. Eu gostava de mim, da minha vida, do que eu tinha construído. Eu tinha muito orgulho de ser um homem gay. E eu pensava que talvez eu poderia me oferecer de modelo. Não que eu seja um exemplo a ser seguido de como você deve viver a sua vida. Mas eu acho que eu sou um homem gay bem-sucedido. Não no sentido financeiro só. Eu sou bem-sucedido financeiramente. Mas emocionalmente, eu tenho uma relação familiar saudável. Eu tenho amigos, eu tenho uma vida boa. Eu tenho saúde emocional. E eu comecei a me dar conta que a maioria dos homens gays não tinha isso. Então eu falei, puxa, talvez eu possa me emprestar de modelo, de norte. Né? Não faça como eu, mas venha por aqui. O autoconhecimento, saúde emocional pode ser um diferencial, assim, na tua vida. E aí eu também tinha essa coisa inspiracional, de querer ser um modelo que eu não tive. Enfim, acho que tá dando certo. Sim, e a rede social é esse lugar, então, que te colocou nesse patamar e na escuta de muita gente, né? Sim. Então, muita gente hoje te vê pela rede, te escuta. São pessoas que tu não conhece elas, mas elas te conhecem muito bem. Porque tu acaba tocando, né, com as palavras e vivências e experiências que elas estão passando. É uma forma de terapia para muitos dos seus seguidores, né? E não é terapia, mas é terapêutico. Isso. E é bonito, assim, porque eu viajo muito, assim, eu adoro viajar, é uma coisa que eu amo fazer. E eu já fui reconhecido em Chicago, em Portugal, na França. A galera te parando na rua. Porque no Brasil, assim, em São Paulo, eu falo pro público gay, eu moro no Frei Caneca ali. É fácil ser reconhecido, tem um monte de gay, os gays me conhecem. Mas você vê que você chega em gente, cara, do outro lado do planeta, assim. E
gente com os mesmos sofrimentos, assim, não lidando bem com a sua sexualidade, ou carregando traumas e feridas muito profundas da sua experiência de ser um homem gay. Pessoas que estão doloridas e que estão encontrando ali uma resposta, um caminho, uma possibilidade, né? A gente não faz mágica, mas a gente aponta um caminho. E é tão bom quando você tá se sentindo preso, você descobrir que tem um caminho e você poder começar a andar, né? Sim, e agora eu quero falar de um projeto teu, que é recente, né? Que é o Fetiche Gay, que é um livro que tu lançou. Sim. Eu já li, dá pra galera comprar como e-book, né? Dá pra comprar em e-book, tem a versão física. Então eu tenho a versão virtual desse livro, o PDF. E vamos falar um pouco como é que surgiu a ideia, né, de escrever o Fetiche Gay. Cara, como a gente tem tanto fetiche e não tem um material falando pro homem gay? Você faz aquelas listas, né? Os fetiches mais comuns. Aí você tem, sei lá, uma lista de fetiches que não corresponde à nossa realidade, assim. Tipo, você vê uma lista dessa e não tem fetiche por, sei lá, pau grande, que é uma coisa que tá no livro. Cara, 50% dos homens gays não tem essa conta. Mas assim, gostam de pau grande ou ligam pra questão do pau. Como que isso não tava nas listas? E quando você vai ler sobre fetiche, é tão raso, assim, é tão… Ai, é normal, tá tudo bem, né? Tem uma coisa meio… ajudar as pessoas a lidarem bem com isso, que é legal. Mas eu nunca tinha visto ninguém aprofundando a questão. Bom, eu tenho uma clínica, um instituto, o Instituto Caio Graneiro, onde eu tenho um monte de psicólogos que a gente atende os homens gays. E muitas vezes os psicólogos que fizeram 5 anos de graduação, na minha clínica todos têm pós-graduação. Então, além da graduação, eles são pós-graduados. E o cara chegava com um fetiche… E aí nem tô falando de uma coisa assim… Nossa, muito atípico. Sei lá, o cara gosta de tomar porra. Ou ele gosta de, sei lá, de mijo. Qualquer coisa assim, que não é necessariamente incomum. E os psicólogos ficavam sem saber como manejar aquilo tecnicamente. Sem conseguir construir um sentido filosófico ou técnico com aquilo. Tudo tem um porquê, inclusive o porquê daquele fetiche Tudo. na vivência daquela pessoa. E os nossos gostos, eles são produzidos. Se eu gosto de brócolis ou não, depende de quão apaixonadamente minha mãe comia salada. E imagina pros fetiches, imagina pro sexo, que é o brincado adulto, que é onde a gente manifesta as nossas questões. Bom, e aí eu pensei, cara… eu dava supervisão, sempre… o paciente gosta de… sei lá, tô pensando em casos reais, assim, né? Sei lá, o paciente chega e vai no banheiro público se masturbar. Eu não posso ignorar isso, ignorar que tem um lugar… Qual é o símbolo que isso tem? Por que no banheiro e não na escada de incêndio? Por que o cheiro do mijo é excitante pra esse homem? Qual é o lugar de… Enfim, por que ele fica dentro do mictório, da cabine e não vai lá interagir com os caras, sei lá eu. Todas essas questões, elas falam de um psiquismo, elas falam de um processo interno. E eu percebia que os psicólogos tinham dificuldade com essa leitura. E se a gente, que tem formação, ficava sem saber o que fazer… Já fica boiando algumas vezes? Imagina um cara que tá sofrendo ali porque, sei lá, ele pediu pra mijar em alguém e o cara chamou ele de nojento. Isso produz um sofrimento e essas coisas têm explicação, têm relação com as nossas histórias, têm um sentido simbólico. Enfim, aí eu fui dar um curso sobre isso, uma aula. Produzindo a aula, eu fiquei tipo, isso eu não vou ter que dar uma formação. E eu comecei a escrever. Eu fiquei apaixonado pelo conteúdo. Eu falei, puxa, isso aqui não vai dar. Eu era uma aula de 2 horas, eu consegui falar de um fetiche na aula. E aí me inspirei e falei, vou transformar isso aqui num e-book. Mas aí ficou ficando grande demais pra ser e-book. Eu falei, tá, isso aqui é um livro, vou fazer um livro. Aí organizei de um jeito que imaginei que fazia sentido. Ficou um monte de coisa de fora, mas já tem mais de 150 páginas. Então, assim, eu falei, eu faço a parte 2 depois. E é isso, assim, eu era um desejo de responder com um pouco mais de profundidade os nossos porquês, ou pelo menos indicar caminhos pra pessoa poder compreender o próprio fetiche sem culpa, sem medo, sem vergonha. Sim. O que mais me chamou na obra é que no início de cada fetiche, tu coloca, Caio, a questão mais teórica. O que é aquele fetiche? Tenta relacionar alguma coisa também psicanalítica. E depois vem o estudo de caso, em que tu trazes casos práticos. Todos eles com o nome de João, pra não falar de ninguém, né? Não dá processo, não dá BO. Mas é muito interessante, quando chega nesse estudo de caso, não necessariamente o leitor tem aquele fetiche pelos mesmos motivos, né? E isso eu queria que tu falasse como psicólogo também.
Então, os casos clínicos estão lá porque uma coisa é eu ficar falando, puxa, tem uma relação com isso. Então, o couro tem uma relação com a masculinidade. O banheiro pode ter uma relação com a coisa da produção da psicanálise, por exemplo. A gente tem ali as fases do desenvolvimento, tá bom. Mas pro psicólogo, isso até, nossa, que legal. Mas pro leitor comum, ele muitas vezes não consegue conectar essa parte teórica com a experiência prática da vida. E eu queria dar modelo, eu queria que o cara pudesse, tá bom, deixa eu… Isso aqui é simbólico, isso aqui é a teoria, mas como isso se dá na prática? Por isso que tem um caso clínico em cada fetiche. Para que o cara pudesse se enxergar, né? E ali perceber como essas… Então, assim, eu conto lá do menino que via a pessoa transando e via o pé. Aquele desejo por pé não tá ali porque do nada, não. E tem um símbolo, tem uma adoração. Ele ficava embaixo. A mãe vamos tava falar em cima. desse caso. Esse caso é maravilhoso. Pô, podemos Claro, só pensar claro. um pouco mais? Claro. Que eu lembro dessa história que o menino via, a mãe era solteira, ela tinha casos com vários parceiros Homens, sexuais, homens, e ele não tinha essa figura masculina dentro de casa. Então, muitas vezes a figura masculina era daquele desconhecido que ele só via os pés transando com a mãe dele. E ficava, olha que lugar imaginário, ele tava embaixo, né? Eu não explorei, assim, muitos detalhes em todos os capítulos, porque senão ia virar uma bíblia. Mas esse paciente especificamente, nesse caso, ele tinha uma questão depois, né? Além de gostar de pé, que pisasse nele. E fazia sentido. Por quê? Porque a mãe tava em cima, ele tava sempre embaixo, sempre numa posição inferior, diminuída. E ele era, de alguma forma, trocado, porque a mãe falava, dorme. Agora não é mais você, agora eu vou ficar… Então, vou dar atenção pra um outro sujeito. E ele via aquele pé, aquilo era o… Cara, era aquele pé representava onde ele queria estar, a atenção que ele queria recebeu. E ele ficava abaixo e só… Então, óbvio, não óbvio, mas faz muito sentido que esse homem cresça e fique desesperado por pé. Que o pé tenha… Porque o pé, não é o pé. Aquele pé representa pra ele um lugar de pertencimento, um lugar de afeto, um lugar que ele não podia ter. Então, poder tocar o pé, poder botar a boca dele no pé, poder… fazia com que ele, de alguma forma, pegasse pra ele aquilo que foi negado durante tanto tempo. E a gente tá falando de pé, mas assim… Quando a gente extrapola isso para todos os fetiches, a gente consegue ver a relação da história do indivíduo com aquilo que ele tá vivendo na sua sexualidade. Então é muito legal quando você começa a parar de ter vergonha de gostar de uma coisa. Ai, eu não gosto, se eu falar que eu gosto de chupar pé… Tá, mas o que isso conta sobre mim? Qual é o espaço? E o mais bonito também é que a gente pode transformar esses espaços. Puxa, talvez eu não precise me ocupar só do pé. Talvez eu possa expandir esse lugar de pertencimento para outras áreas, para outros momentos, para outras coisas. E aí o fetiche, ele vira uma dica. Um fio do novelo que se você puxar… ele vai trazendo coisas mais profundas, mais emocionais, até traumáticas às vezes, que te dão condição de saber onde pôr remédio. Porque ele te indica um caminho, talvez tenha algo que você precisa cuidar aqui. Então eu acho que aprender dos fetiches é um caminho de autoconhecimento e de autocura também. Sim. A gente trouxe aqui um criador de conteúdo fetichista. Então ele é super adepto a diversos fetiches. Ele vende em diversas plataformas, que é o GR Bravanel. E tu trata o fetiche… nem todo mundo trata um fetiche como um problema, como ele, por exemplo. Ele trata… é a profissão dele. Ele é um fetichista, criador de conteúdo adulto. Mas para algumas pessoas causa uma certa dor, sofrimento, constrangimento ter aquele fetiche. Tem um fetiche que não quer falar pro parceiro dele, pro marido. Tem vergonha daquele fetiche. Então a terapia tá aí, né, na busca de amenizar esse sofrimento, seria isso, Mas acho que acho legal colocar algumas coisas. Eu explico isso no livro. Uma coisa é a gente falar de fetiche no senso comum. Eu gosto de levar uns tapas. Eu gosto de… E chamar isso de fetiche. Então, de modo geral, no senso comum, a gente chama qualquer gosto de fetiche. Eu gosto de várias coisas, eu tenho vários fetiches. Meu fetiche é transar em cima de um prédio. No livro eu diferencio que fetiche e fantasia e gosto não é a mesma coisa. Quando a gente pensa em fetiche tecnicamente, especialmente para psicanálise, o fetiche está ligado a uma fixação. Então, por exemplo, eu só consigo gozar se eu chupar um pé. Nesse sentido, o fetiche é um problema porque ele é uma fixação. Então, comer brócolis é ruim? Não. Mas se você come brócolis e só brócolis em toda a refeição, você vai faltar os outros minerais da carne, da lasanha, do sei lá o quê. O problema do fetiche é quando ele é essa fixação. Eu só consigo gozar se eu tiver um pé, ou se eu tiver um mijo, ou se eu tiver vestido de couro, se a luz estiver apagada, seja lá o que for.
Nesse sentido, ela causa sofrimento. Agora, quando eu gosto de muitas coisas, tecnicamente isso não seria um fetiche. A gente chama de fetiche no senso comum, mas pra psicanálise, o fetiche é pegar a parte pelo todo. Ao invés de me apaixonar pela pessoa, eu me apaixono pelo pé. Ao invés de gostar do João, eu gosto do escuro e aí sim eu vou aceitar o João. E aí que a gente trata. Por quê? A gente quer que a pessoa tenha uma experiência sexual completa. Ela pode morrer de chupar pé, amar chupar o pé. Mas ela também, ela não tem só um pé, né? O parceiro não tem só um pé, ele tem um joelho, uma orelha, um pau. E ela também. Então, a nossa ideia é produzir que a pessoa possa ter uma experiência sexual global. E aliviar o sofrimento. Então, a pessoa tá em casa, ela gosta de qualquer coisa, isso só é tecnicamente um fetiche se isso for uma fixação. Aí a gente tem que tratar. Agora, se é um prazer, o que a gente trata nesses casos, onde é só uma coisa corriqueira e tal, é a vergonha, é o medo de expor, é achar que tem algo errado, que é pecado, que é sujo, ou que é… Ai, mas mijo é sujo. Não. Quando a gente vai estudar de verdade, a gente devia lavar a mão antes de fazer xixi. Porque o xixi é um líquido estéril. Quer dizer, não tem sujeira ali. Mas tem uma percepção social, né, de que sexo é sujo, de que é pecado, de que é feio, de que é errado. E é isso que a gente tem que desconstruir pra gente viver uma sexualidade livre, saudável, enfim, com prazer, né? E entender a diferença de fantasia e fetiche. Isso tudo tu traz no livro. E a pessoa agora que ficou curiosa, onde é que pode comprar e acessar o livro Fetiche Gay? Puta, o melhor caminho é ir lá no @caiograneiro. E nos meus, na minha bio tem lá. Porque tem no meu site, caiograneiro.com, mas tem que entrar no site, caiograneiro.com, Caio, agora vamos falar um pouco do teu Instagram. As pessoas mandam bastante direct também. Quando tu coloca ali uma caixinha de perguntas, sempre tem perguntas muito repetidas, né? Do público gay. Tem. O que tu acha que é a coisa que mais se repete nessa dúvida da nossa comunidade? Nossa, o que mais se repete, eu não sei se eu saberia dizer. Acho que o que mais se repete é normal? 3 pontinhos. E aí, assim, é normal gostar de não sei o quê? É normal sentir tesão com não sei o que lá? É normal? E a minha resposta geralmente é: gente, não importa se é normal, importa se é saudável. Tem um monte de coisa que é normal, que é patológico, que é doente, que é terrível. E tem um monte de coisa que não é normal, quer dizer, não tá na curva de normalidade, mas que é saudável, que te faz bem, que… Então, acho que o que mais aparece é se é normal ou não. Mas tem uma curiosidade, essa pouca gente sabe, é o seguinte. Muitas vezes eu recebo fotos de pau, de rola, de piroca, com um pedido de avaliação. Tipo assim, ai, meu pau é muito grande, ou é muito pequeno, ou é normal ele ser torto pra direita, ou olha, meu pau não sei o quê. Você pode ver meu pau e me dizer se não sei o quê? Eu brinco que eu sou sommelier de rola, né? Porque o povo manda… E tem gente que não é assim, oi, Caio, tudo bem? Não, a pessoa manda foto do pau embaixo. Então, você acha que meu pau é muito pequeno? Você acha que meu pau é não sei o que lá? Ou você acha que eu devia aparar os pelos do meu pau? Eu fico tipo… Sei lá, você deve fazer com o seu pau, então é divertido. Mas é legal tu ter tocado nesse assunto, porque eu acho que tem muita gente que tem esse fetiche. E não só isso, eu acho que a pessoa, quando ela faz terapia, existem muitos casos do paciente se apaixonar também pelo psicólogo. A pessoa se abre tanto, e como nunca se abriu antes pra nenhuma outra pessoa, né? Então… Mas você sabe que… Às vezes as pessoas falam assim pra mim, meu, eu nunca ia conseguir fazer terapia com você, porque eu te acho gato, e eu ia ficar com tesão, e que não ia… E aí eu falo pra pessoa, é o oposto. Aproveita que você tem tesão em mim, aproveita que você me acha gato e vem fazer terapia. Um dia eu tava na minha casa, era, sei lá, 2 da manhã, e eu recebi um WhatsApp de um paciente dizendo assim: Caio, meu sonho é ver você pelado. Era te mandar um nude meu, é te ver você pelado, de pata rola. Ele… acabou se desabafando ali. Não, e queria, né? Bom, na próxima sessão, ele chegou e fez… Tudo bem, João? Quer dizer que você quer ver minha rola? É sempre o João. Daí eu não erro, né? Quer dizer que você quer ver minha rola? Que você quer me mostrar a sua rola? Não, eu tava bêbado, eu tava… Ficou morrendo de vergonha. Eu falei, não, vamos falar disso. E quando a gente foi falar disso, o que aparece ali? Ele tinha afeto por mim. Ele já tinha sonhado transando comigo. E olha um dos sonhos dele. Ele tava sentado na fogueira ali. E aí eu vinha e dava um abraço nele. A fogueira é um lugar bem… Quando a gente vai pensar simbolicamente, né? Onde se conta histórias, onde se tem coisas de intimidade. Não é necessariamente um lugar sexual. E eu abraçava com ternura, assim. Como se eu fosse um pai… Um acolhimento.
Só que daí, no sonho dele, ele virava e tentava me beijar e tentava chupar o meu pau. Então, ele nunca tinha me contado esse sonho. Ele me contou esse sonho depois que eu comecei a investigar esse tesão dele por mim. Qual era a questão? Esse cara, ele tinha aprendido a linguagem da ternura no sexo. Ou seja, ele não tinha aprendido que amor poderia ser produzido de outra forma. Então, o primeiro contato… Ele tinha um pai agressivo, que era um bosta. E o primeiro contato que ele teve com o afeto de outro homem foi transando. Então, ele nunca desenvolveu a capacidade de ter afeto sem necessariamente oferecer o corpo, o sexo, pro outro homem. E ele começou a desenvolver afeto por mim. Então, logo, se eu tenho afeto pelo Caio, eu devo transar com ele. E foi lindo a gente poder ir desconstruindo que ele poderia ter amigos, pessoas na vida dele, homens, que ele não precisaria transar pra receber algo, pra receber afeto, pra receber… Então, eu fui a primeira pessoa, o primeiro homem que ele pôde desenvolver uma experiência afetiva profunda sem o sexo envolvido, sem transar. E depois isso se generalizou. Porque esse paciente não tinha nenhum amigo homem. E os amigos dele eram mulheres ou… o cara que ele já tinha transado, o cara que ele já tinha ficado, um ex, ou não sei o quê. Por quê? Porque ele oferecia primeiro sexo. A partir desse trabalho na terapia, ele começou a se abrir e começou a ter amigos. Que eram amigos, que não chupavam o pau, que não… Amigo! Então, eu falo isso, assim, é muito rico quando a gente leva as nossas questões sexuais pro nosso terapeuta, mesmo que seja o desejo por ele, porque o terapeuta, sendo um terapeuta ético, o paciente não precisa saber do lugar dele. Ele pode dar em cima de mim, ele pode… Sou eu que tenho que saber do meu lugar como terapeuta e cuidar disso. E ajudá-lo a superar isso para um lugar que seja benéfico para ele. Então, esse paciente, por exemplo, ele aprendeu algo muito importante. Ele podia receber afeto sem ficar de pau duro, sem dar o cu, sem oferecer o corpo dele em troca. Isso foi muito potente, assim. E tu tem também pacientes criadores de conteúdo adulto… é legal a gente falar, né? A gente que fala com muitos criadores de conteúdo aqui no programa, eu acho que também é bacana a gente trazer um pouco dessa realidade agora de um psicólogo atendendo um criador de conteúdo adulto. Pois é, eu já tive criador de conteúdo adulto e eu já tive também garota de programa. E eu tenho até uma história legal pra contar sobre isso, mas eu até ajudei um paciente a se tornar um criador de conteúdo. Quer dizer, eu penso que há muito preconceito, né? E o preconceito, ele não escolhe nem profissão, nem raça, nem… Então, o cara é psicólogo. Ele pode ser psicólogo e ainda assim ser preconceituoso. E acho que muitos homens, né, me procuram o meu instituto pra fazer terapia, porque eles já foram julgados, eles já foram em outros lugares. E eu quero, né, contar uma coisa, assim. A primeira vez que eu fui atender um garoto de programa, ele foi um cara que ele tinha HIV. E na época eu tava iniciando meu contato com esse universo, assim. Eu era recém-formado e eu já estudava muito tempo, mas foi a primeira vez que eu me vi confrontado com o meu próprio preconceito. Por quê? Olha só a minha fantasia. Puxa, né, ele, garoto de programa, trabalhando, deve ter escapado o uso de preservativo e se contaminou. Quer dizer, eu atribuí uma relação entre promiscuidade e HIV, que é uma relação nociva, que faz mal para as pessoas, que faz as pessoas se sentirem marcadas. E eu, sabendo de tudo isso, a primeira conta que eu fiz foi essa. Quem tá longe julga, quem tá perto aprende, né? E aí eu me aproximei dele pra aprender sobre ele. E esse cara, ele nunca tinha tido uma experiência, ele nunca tinha transado fast foda, assim. Ele tinha tido 3 namorados. Com os 2 primeiros namorados, ele usava camisinha sempre. Com o terceiro namorado, ele usou camisinha por um tempo. E aí ele parou de usar camisinha com esse namorado, que o traiu e o contaminou. Ou seja, além de ele não ser um homem promíscuo, ele era um homem com pouquíssimas experiências sexuais e se contaminou com o namorado, o que é muito comum. E a partir de ter se contaminado, de ter entrado num processo, tipo, eu não tenho valor, agora minha vida acabou, não sei o quê, é que ele foi fazer programa e foi entrar num processo de autodestruição mesmo. Foi como quando ele chegou, assim, porque ele tava usando muita droga, vivendo um processo de autodestruição. E eu tô contando isso porque, mesmo eu tendo todo esse conhecimento teórico que eu tinha, os nossos preconceitos estão enraizados e a gente faz essas contas. Atendendo esse homem, assim, eu fui me dando conta de que existem pessoas muito mais… não muito mais, porque não é mais. Existem pessoas antiéticas em várias profissões e que fazem coisas terríveis. Por exemplo, eu falava para esse meu paciente, eu penso que o gerente do meu banco,
ele é menos honrado do que você. Porque ele era um adulto atendendo outros adultos que às vezes precisavam conversar, às vezes precisavam ser acolhidos, às vezes precisavam de uma troca. Enquanto o gerente do meu banco estava querendo me enfiar um consórcio que eu não precisava, um produto que eu não precisava, sem se preocupar comigo. Ele tinha uma preocupação genuína pelos clientes dele. Ele tinha um coração que era um coração lindo, assim. Então eu penso que atender essas pessoas me trouxe uma percepção humana e me deu conta que a gente fala, né, essas pessoas como se elas fossem… Cara, eu hoje tenho muito mais admiração por alguém que seja um garoto de programa, que faz um conteúdo adulto, e que faça isso honestamente, de um ponto de vista ético, do que um cara que trabalha vendendo um curso de uma coisa que ele nem fez, ou esses coaches da vida, que depois não são coaches, e que depois e que se envolvem em política, e que arrastam, ou na igreja, que pede dízimo pras pessoas. Influenciador vendendo tigrinho. Então. É tipo, cara, quando você fica nu numa câmera, diante de alguém que tá ali querendo te ver, você não tá fazendo mal pra ninguém. Quando você tá falando pra alguém, joga esse jogo aqui que eu vou ganhar dinheiro, você tá fodendo com a vida de uma pessoa. Então, acho que é importante a gente poder falar disso, assim. Como tem muita gente bacana, querida, amável, com um coração lindo, que tá na prostituição ou que tá num programa adulto. E como tem gente que tá vestido de terno e gravata, e às vezes até com um livro religioso embaixo do braço, e que tá literalmente destruindo a vida de pessoas. E como é uma barra ainda essas pessoas trabalharem com sexo, o sexo ainda ser um tabu. Então, é necessário terapia para todo mundo. E para quem é criador de conteúdo, é necessário esse autoconhecimento, né? E lidar com o espaço de vergonha. Porque às vezes a pessoa, ela tá ganhando dinheiro, ela tá fazendo um trabalho lindo, mas ninguém da família dela sabe. Ela é como se ela voltasse pro armário… Se alguém descobrir, ela usa o codinome, ela usa… E poder resgatar esse lugar. Cara, você pode bancar a tua verdade. Mas a minha verdade é que eu sou, sei lá, uma meretriz BDSM. Tá bom. Você banca isso, poder estruturar a pessoa egoicamente, internamente, pra que ela dê conta de bancar quem ela é na vida. Sem ter vergonha nem da mãe crente, nem do pai, nem do filho, de ninguém. Né? A gente não nasceu pra ter vergonha, a gente nasceu pra ter orgulho de quem a gente é e bancar a nossa história. E a terapia ajuda com isso. Não, com certeza. E falando em terapia, tu tem um outro projeto agora, que é o Terapia no Ouvido. Eu quero que tu conte um pouco mais como é que surgiu essa ideia. Eu e meus projetinhos, né? Já fui pro livro, Instagram, não sei o quê. E é no Telegram? Esse é no Telegram. É no Telegram. Eu queria fazer no WhatsApp, que é mais fácil ainda, mas ele não tem umas automatizações lá e tal, então tá no Telegram. Mas o legal é que chega no celular da pessoa. Então, basicamente, eu percebia, até com os meus pacientes, enfim, isso é uma fala comum nos consultórios de psicologia. O cara vem pra sessão, ele tá ali, sei lá, ele tem um chefe abusivo, ou meio… E ele vem pra sessão, ele se encoraja, ele fica bem, ele… Na segunda, vai. Aí na terça, ele vai na sexta, ele já tá meio querendo mandar o chefe tomar no cu, não entendendo muito porque que ele tá fazendo aquilo, meio perdido dele mesmo. E eu pensava, porra, eu queria poder acompanhar essa pessoa mais de perto durante a semana, e não só uma vez por semana. A terapia é muito importante, mas ela tem limites. Né? E um dos limites é o tempo, eu não tô lá com o cara. Enfim, aí eu comecei a pensar nisso e comecei a fazer um teste com os meus próprios psicólogos. De começar a mandar mensagens pra eles de autoconhecimento, de inspiração ou de reflexão todo dia e ver o impacto que isso teria no desenvolvimento emocional deles. E eles começaram a, assim, gostar muito, ser muito beneficiados. Falar, cara, eu tô tratando isso na terapia, isso tá me ajudando a me conectar com isso mais profundamente. Ou, puxa, isso aprofundou o meu raciocínio sobre aquilo. Eu tava tendo dificuldade de ter tempo diário comigo mesmo, enfim. E aí eu pensei, se tá ajudando os psicólogos que são formados, pós-graduados, gente que tá estudando, como vai ser isso, como isso pode ser potente pra quem às vezes nem faz terapia. Ou pra quem não pode pagar um terapeuta muito experiente. Então tem um terapeuta que o ajuda, mas não tem ainda tanta potência. Enfim, eu criei o Terapia no Ouvido, que é isso. É um canal onde todo santo dia a pessoa recebe um áudio que convida ela a se retirar pra estar com ela. Então eu até falo no Terapia no Ouvido. Não é pra ouvir vendo televisão. Ouve quando você estiver sozinho. Como um momento diário de autocuidado. Então é um espaço pra se cuidar todo dia. E pra ter contato consigo mesmo. E eu tô vendo resultados lindos, assim. As pessoas, elas estão retomando contato com elas. O que é o que a gente quer, né? Que a gente consiga estar dentro de si mesmo. Sim, sim.
E daí, pra pessoa participar, então vai ter o link nas suas redes sociais. O link que vai pra esse canal no Telegram. E é super assim, tem uma questão. Hoje eu sou um terapeuta que eu não cobro barato. E por que eu não cobro barato? Porque eu tenho uma fila de espera enorme e eu preciso fazer todas as coisas, dar entrevista, fazer meu livro, fazer. Então, não é todo mundo que pode pagar pra fazer terapia comigo. E eu tenho na minha clínica atendimento de gente que cobra mais barato, que é menos experiente e tal. Ainda assim, uma terapia mais barato pra alguém que paga, que não pode pagar muito. Tem gente no Brasil que não consegue pagar nem pouco. Que não tem acesso à saúde mental, que não tem… Você fala assim, puxa, o terapeuta lá no CRP, a tabela mínima é, sei lá, R$150. Legal, não é um valor absurdo pra um monte de gente. Mas tem gente que pagar R$150 por sessão ou R$600 por mês é metade do salário que essa pessoa ganha no mês. Um dos meus motivadores de criar a Terapia no Ouvido é que eu queria alguma coisa que eu pudesse chegar perto das pessoas com saúde mental, mas que qualquer pessoa pudesse pagar. Mesmo alguém que ganhe um salário mínimo. Então, eu tenho um monte de pacientes, clientes no Instagram, que são médicos, advogados, gente que tem formação e estrutura. Para essas pessoas, elas podem fazer terapia, elas podem pagar. E é ótimo que elas façam. Mas eu queria tocar em gente que tá lá no interior do Nordeste e que não vai conseguir pagar um terapeuta, ou que tá num lugar que chega a internet porcamente ali que… E aí, o Terapia no Ouvido custa tipo R$29… Hoje, né? Não sei daqui 10 anos quando alguém vê, mas hoje, no dia que a gente tá gravando isso, custa R$29,90. Então, é tipo R$1 por dia. Então, é um jeito de trazer acessibilidade para as pessoas. Então, eu tenho projetos que me dão dinheiro, eu atendo por dinheiro, é o meu trabalho, mas esse é um projeto que é um projeto do coração, assim, que é para poder tocar as pessoas e dar acesso, assim… Eu sei que vai ter gente no Brasil que não pode pagar R$30 por mês, mas eu já acho que o número se reduz muito. Hoje, com R$30 por mês, R$29,90, dá pra acessar a gente no Brasil inteiro. Então essa é a minha alegria, assim, poder colocar no mundo um projeto de saúde mental que é realmente barato e que pode fazer a diferença pras pessoas e que a maioria das pessoas pode pagar. Muito bacana esse projeto, adorei. E agora, para encerrar, nós temos o brinde do Lovezinho. A gente tá falando aqui de sexo, fetiches, lidar bem com sexualidade. E eu acho que sex shop sempre bem-vindo para isso, né, Caio? Muito. Fazer essas brincadeiras, tudo é saudável. Vamos lá. E eu Vamos devo abrir aqui? Claro, a gente quer ver se tu já experimentou, se tu curte. Olha, um plug anal. Deixa eu ver. Tá, eu não sei o nome disso. É um anel peniano, isso, com três tamanhos. Eu acho isso super sexy. Olha, isso aqui, eu confesso que eu tenho o cu infantil. É apertadinho demais. Então, mas talvez me ajude, olha só. Esse é o P. Esse aqui, ó, talvez me… eu brinco que eu sou o pior passivo que se pode ter. Que é aquele que faz… Ai, tira, pera. Eu dou a bunda, mas assim, você tem paciência pra comer? Tem 3 tamanhos. Esse é o P, tem o M e tem o G. Tamanho P pra, tipo, gente que nem eu. E tamanho G pra quem é Samara, né? Poço profundo. Muito obrigado, vou usar… Show de bola, Com obrigado. quem que eu vou usar, ó? Já manda lá mensagem no… Tá solteiro agora, Caio? Não, mas tô noivo, mas não tô morto. Então uma relação livre. Coisa boa. A gente… Bem resolvido, bem resolvido. A gente, uma boa marmita, assim, ó, no final do dia, numa sexta-feira à noite. Né? Quem não quer? Bom demais. Muito bom conversar contigo, saber um pouco mais. Muito obrigado, espero delícia. Que tenha sido bom pra todo mundo que assistiu também. Exato, eu amei ler o teu livro. Fica a dica aí, pessoal. Fetiches Gays, entra lá e compra o livro, você vai gostar. Isso aí, Caio, obrigado mais uma vez. E você, por favor, se inscreva no nosso canal, é importante, né? Todo mundo colaborar com quem é criador de conteúdo, então se inscreva no nosso canal. Vamos aqui divulgar bastante os cortes que vão ser gerados também dessa entrevista. Porra, você viu o vídeo até aqui. Não vai te custar R$1 botar o dedo lá e curtir. Nada. Mas é um saco. É um saco. Eu também acho um saco. Mas clica, entra no comentário e faz assim, ó. Tô comentando só pra dar engajamento. O que te custa, rapaz? Vai. É isso aí, se inscreva. Um beijo então, Caio. Um beijo e até a próxima entrevista. Tchau, tchau. Até.